professora Cristiane e nessa videoaula vamos conversar um pouquinho sobre o que é agroindústria. Que tipo especial de indústria é essa que movimenta a economia da nossa região, do nosso estado e país? Enfim, a agroindústria é um tipo especial de indústria que utiliza a matéria-prima de origem vegetal e ou animal, transformando então em um produto derivado. Normalmente, quando se escuta o termo agroindústria, se pensa imediatamente na indústria de alimentos. Mas não podemos esquecer que existe muito tipo de indústrias que são sim agroindústrias. E eu vou dar um exemplo de vocês. O combustível álcool. Ele é derivado da cana-de-açúcar, elaborado, fabricado numa usina. E nessa usina, ela é uma agroindústria, porque utiliza matéria-prima vegetal e transforma em um produto. Claro, não é um produto alimentício, mas é de origem vegetal. O exemplo também da indústria do couro. Utiliza matéria-prima animal, seria então a pele do bovino, por exemplo, e transforma então em um produto derivado, o couro, que depois vai ser utilizado como matéria-prima para a elaboração de bolsas, casacos e assim por diante. Então, a agroindústria não é especificamente de alimentos. Porém, nessa videoaula, a gente vai tratar da indústria de alimentos. Você pode ver, então, nos dois desenhos apresentados abaixo, temos, então, o leite, que é matéria-prima do produto queijo. Então, o laticínio é uma agroindústria, onde ele recebe o leite e depois transforma em inúmeros produtos, dentre eles o queijo. Claro que entre a ordenha até a elaboração do produto final, tem uma série de etapas e operações unitárias que devem ser aplicadas a este leite para então que se produza um alimento seguro. Como assim alimento seguro? Alimento seguro é a missão da tecnologia agroindustrial. É a produção de alimentos que não oferecem algum dano físico, químico ou biológico para quem está consumindo. Então, vou dar um exemplo bem prático. Um dano biológico, uma infecção e ou intoxicação alimentar. Quem quer consumir um produto que pode oferecer risco à saúde da sua família? Esta, então, é a nossa missão da agroindústria. Obter alimentos seguros. Além disso, um exemplo abaixo, temos, então, a agricultura, que é carro-chefe do nosso estado. O produtor, ele pode comercializar o seu produto in natura. Então, por exemplo, ele é produtor de pêssego. Ele vai comercializar a sua fruta pêssego, que é consumida in natura. Mas também podemos pensar em consumir produtos derivados. Então, por que não produzir uma geleia de pêssego, um suco de pêssego, ou um doce em massa de pêssego, uma pessegada? Ao transformar o pêssego nesses produtos derivados que eu acabei de mencionar, eu estou ampliando a vida de prateleira. Então, eu estou conseguindo aumentar a oferta de pêssego por um período maior do que a fruta, que tem uma perecibilidade. O que significa isso? Ela tem um prazo de vida, ela estraga rapidamente em função de N fatores, que vocês vão aprender ao longo do curso. Então, como eu falei, a agroindustrialização é a transformação. Então, é o ato de transformar. Então, todas as operações unitárias, métodos de conservação que eu aplicar na matéria-prima, eu vou estar, então, agroindustrializando. E não esquecendo, sempre produzindo alimentos seguros. Então, agora eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. Temos aqui grãos de soja. Então, se faz a colheita do grão de soja. Claro que os grãos, eles têm que ser armazenados em lugares específicos, nos silos, para que se consiga provocar o abaixamento da umidade e evitar a proliferação de fungos, que pode ocasionar deterioração da matéria-prima e também, em alguns casos, algumas doenças de origem alimentar. Bom, a soja ela é muito consumida na forma de produtos derivados. E eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Temos aqui acima
o óleo de soja, o óleo vegetal, que é usado muito no nosso dia a dia, na culinária. E temos aqui abaixo proteína texturizada de soja, que inclusive é utilizado como insumo de alguns embutidos, por exemplo. Então, embutidos da indústria de derivados cárneos, se pode utilizar até 30% dessa proteína texturizada. Por que da soja? Para quem não sabe, a soja ela é rica em proteínas, é um dos grãos que tem maior porcentagem de proteínas, mas proteínas de alto valor biológico, que são aquelas ricas em aminoácidos essenciais, que são moléculas importantes para o nosso metabolismo, para que ele se desenvolva plenamente. E, basicamente, se encontra esse tipo de substâncias em alimentos de origem animal. E dentro dos alimentos de origem vegetal, então, aqui tem maior riqueza, são, então, os grãos de soja. O segundo exemplo aqui, eu apresento para vocês uma fruta. Temos aqui frutos de goiaba, né? Que tem bastante produção aqui no nosso país. A goiaba, o produtor ele pode simplesmente colher o seu produto, né, o seu alimento, a goiaba, e destinar à comercialização. Mas existem algumas agroindústrias, né, packing house, que se chama, né, esse tipo de indústria, que segundo a legislação do Ministério da Agricultura, o termo em português é empacotadoras, né? Então isso, eu chamo isso de agroindústria, porque ela pega a matéria-prima bruta. Então, aquele fruto que veio do pomar, que vem com resquício de terra, que vem com resquício de folhagem e assim por diante, faz uma seleção, faz uma higienização, né, para diminuir, né, o risco de danos físicos, químicos e biológicos, né? Isso vocês vão ver a parte de higienização na disciplina de higiene agroindustrial. E vocês poderão ver também que a embalagem faz parte desse processo. Vocês estão vendo aqui. Então eu estou comercializando um fruto, tá? Podem ver ali que tem a redinha para evitar dano, né? Porque é muito sensível. Qualquer dano pode prejudicar ou permitir a entrada de micro-organismos para o interior da polpa. E assim, então, eu também estou oferecendo um fruto de maior qualidade. Mas também podemos ver que nos frutos de goiaba eu posso transformar em um outro produto, né, que tem maior vida de prateleira. Então eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. A geleia de goiaba, o doce em massa, que é a goiabada, e também o suco de goiaba. Então, por exemplo, eu posso transformar o suco e aplicar um método de conservação de ultrapasteurização, que aí é aquele suco apresentado naquelas caixinhas longa-vida, que a gente vê muito também no produto leite. Assim eu tenho um produto que tem uma vida de prateleira muito superior que os frutos devido à sua perecibilidade. Já em relação à matéria-prima de origem animal, temos aqui a carne suína. Todo mundo sabe que a carne ela tem um curto período de vida útil. Mas eu, por exemplo, posso transformar em presunto. Presunto ele é um derivado do pernil do suíno, né, que tem uma vida útil superior ao corte pernil. E também podemos transformar a carne suína em salsichão. Claro que tanto no presunto, salsichão e outros derivados cárneos, como por exemplo a mortadela e o salame, eu vou estar aplicando diversos métodos de conservação e operações unitárias, etapas de transformação durante sua agroindustrialização, transformando então um produto que tem um tempo de vida útil superior àquela matéria-prima que originou este produto. E o outro exemplo, né, é o leite de vaca. Então aqui é ordenha mecânica, né? Temos aqui uma ordenhadeira. E aí eu posso transformar então num queijo ou um iogurte. Claro que existem muitos outros produtos, doce de leite, ambrosia, né? E assim por diante. Então, claro, sempre o produto derivado, ele vai estar, então, tendo uma vida útil superior. Isso é agroindustrialização. Mas também é nosso papel, né? Os profissionais que atuam na área de agroindústria, temos técnicos e tecnólogos que estão do nível superior, faz parte da nossa preocupação, dos nossos objetivos, cuidar também desde o transporte do gado até chegar ao frigorífico. Então,
Olha a bandejinha que chega na mão do consumidor. Será que se teve qualidade desde o início do processo, eu consigo manter? Ou se eu não faço o transporte de maneira correta e que preconiza a legislação vigente, será que a carne dentro dessa bandejinha, ela tem qualidade? Então, desde a saída do local de criação, é preocupação nossa, de profissionais da área de agroindústria. Então, aqui, por exemplo, o recolhimento do leite cru das diversas propriedades. Então, o uso de um caminhão, né, que tenha um tanque isotérmico que consiga manter a temperatura baixa até chegar ao laticínio. Então, será que eu vou obter um produto de qualidade se tiver algum problema desde o transporte? Então, não é só quando a matéria-prima chega na agroindústria que é a nossa preocupação, mas desde que ela sai do seu local de obtenção, também temos que nos preocupar e muito. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos, então, né, de indústria, de equipamentos, tá? Então a gente tem aqui equipamentos da indústria piloto de frutas e hortaliças, planta de embutidos, padaria. Você pode perguntar, padaria é uma agroindústria? Claro que sim. Eu não transformo a farinha de trigo num pão francês? Onde transforma matéria-prima em produto? Sim, é uma agroindústria. Essas fotos são do Campus Pelotas Visconde da Graça, da Coordenadoria de Agroindústria do Instituto Federal Sul Rio Grandense. Então nós temos aqui acima a indústria piloto de frutas e hortaliças, mais ali à direita temos então a padaria, alguns equipamentos, batedeira, forno, bancadas de preparo de alimentos, de produtos, e abaixo a planta de embutidos, né? Transformação então da carne em derivados. Então aqui mostrando, né, a tecnologia de carnes derivados, então a transformação da carne em linguiça, em salame. Aqui embaixo nós temos então o charque, que é um produto bem típico da nossa cultura gaúcha. Temos aqui também alguns exemplos de agroindustrialização da tecnologia de frutas e hortaliças, então produção aqui de geleia, de milho em conserva, compota de figo, também figo cristalizado, né? Então essa transformação faz parte então da atuação de técnicos e tecnólogos em agroindústria. Temos também alguns exemplos aqui, tecnologia de leite e derivados, né? Então a produção de ambrosia, rapadura de leite, né, que é o doce de leite em tabletes, doce de leite, queijo. E por fim, também alguns exemplos da tecnologia de massas, pães e farináceos, tá? Então, por exemplo, aqui a elaboração de croissant, de tortas, de pão francês, bolos e assim por diante. Então, eu quero que vocês entendam que faz parte, então, dos objetivos da tecnologia de alimentos garantir o abastecimento de alimentos nutritivos e saudáveis. Isso remete muito à nossa missão, né, de profissionais da área agroindustrial em produzir alimentos seguros, né, e alimentos que vão nutrir, né, que vão ser importantes para a nossa dieta, que a gente tem que produzir, a gente tem que consumir desde alimentos ricos em carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas, né? A gente quer então que a transformação da matéria-prima em derivado mantenha o valor nutritivo da matéria-prima, que as perdas sejam as menores possíveis, né? Além disso, faz parte do objetivo de uma agroindústria a diversificar a oferta de alimentos, então o desenvolvimento de novos produtos. Muitas indústrias, agroindústrias, já possuem um setor que eles chamam de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, onde eles focam na elaboração de novas formulações, fazem diversos testes, né, até lançar um produto novo no mercado. Aproveitamento dos recursos nutritivos e buscar fontes de alimentos, então novas tecnologias, por exemplo, as punks, né, o uso de plantas alimentícias não convencionais, está se cada vez mais falando desse tipo de matéria-prima, por exemplo, flores, para usar na gastronomia ou na elaboração de derivados.
E também preparo de alimentos para indivíduos com necessidades especiais, então com doenças específicas, como por exemplo celíacos, que não podem consumir alimentos que contenham glúten, né? Então essa parcela da população também tem que ser assistida por nós, profissionais da área de agroindústria. E por fim, pessoal, é muito importante a gente conhecer onde está inserido no agronegócio as agroindústrias, né? Então tem as SAGs. As SAGs são sistemas agroindustriais, que nada mais é que a sequência de atividades que transforma a matéria-prima, em produto. Então aqui, pessoal, você pode ver ali, T1 a gente tem os insumos, né? E insumos, por exemplo, de uma geleia. A geleia de morango, a matéria-prima é morango, mas a geleia também leva açúcar, ela também leva ácido, ela também pode levar água. Então, tudo isso, tá? Faz parte, então, dos insumos. Pectina também, tá? Formar o gel, que é bem característico do produto geleia, tá? Agropecuária, pessoal, também podemos relacionar muito com a matéria-prima. Então, a produção de matérias-primas de origem vegetal e ou animal. E nós estamos aqui no T3, a indústria, a transformadora, que vai produzir esses produtos, né? Claro, não adianta só produzir o produto, a gente tem que distribuir, tanto no atacado como no varejo. Vão ser esses dois canais que vão conseguir chegar até o consumidor. Então, o consumidor é o elemento final da cadeia agroindustrial. Claro que a gente tem que ver que culturas, tradições, educação, costumes dos consumidores têm que ser levados em consideração na elaboração de produtos, né? Assim como quem atua na agroindústria tem que ter alguns conhecimentos que fogem um pouco da ciência e tecnologia agroindustrial. Então temos informações, associações, né? Finanças, então a parte de marketing, logística, como é que eu vou distribuir este produto, como é que eu vou vender, como é que eu vou então sensibilizar o consumidor a comprar o meu produto. Então é muito rica a área agroindustrial. Enfim, pessoal, obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.